O que será que a gente pode esperar dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da BB Seguridade? Afinal, a gente sabe que o cenário não é dos melhores. Resultado fraco já é esperado. Mas será que é tão fraco assim? Eventualmente, se for fraco, será que o preço hoje justifica essa fraqueza de resultado? E o Banco do Brasil, que já declarou que deve ser um ano difícil ainda, será que não vai afetar muito o resultado do BB Seguridade? Eu já mostrei que um dos fatores que mais afeta a BB Seguridade é o Banco do Brasil. Inclusive, isso está no formulário de referência da BB Seguridade como um dos maiores fatores de risco. Por outro lado, a BB Seguridade, justamente por ser um negócio de seguros, capitalização e previdência, ela detém menos volatilidade e consegue ganhar bastante dinheiro, sabe com o quê? Com taxa de juro alta, porque a maior parte do dinheiro da BB Seguridade, essa maior parte está concentrada em CDI. E a gente sabe que o CDI dificilmente vai declinar fortemente nesse ano por conta da guerra no Oriente Médio que está gerando inflação. Mas e aí, o que esperar desses resultados e até dos dividendos de BB Seguridade? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui está BB Seguridade, que nesse ano está caindo na contramão do mercado. Isso é bom para quem segue a filosofia do Warren Buffett do contrário investing, ir na contramão do mercado. É claro que para ir na contramão do mercado, você precisa estar muito convicto do que está fazendo. Simplesmente ficar com essa ideia, vou sempre contra o mercado, tem que tomar cuidado. Entenda o seguinte, parte do pressuposto de que o mercado está certo e que você, para ir contra, precisa encontrar motivos necessários e suficientes para fazer isso, e com muita cautela. É preciso humildade em relação ao mercado financeiro, muita humildade. Não estou falando para você ter excesso de confiança de falar, não, vou sempre contra. Calma. Não é bem assim. Agora, você encontrando motivos para olhar o seguinte, o mercado está sendo ineficiente na precificação de um ativo, está subestimando um ativo, aí tudo bem. Aí você pode ir para cima. Nesse caso, a BB Seguridade está caindo. Claro, os resultados devem cair nesse ano. Ano passado foi 9 bilhões, esse ano não vai bater 9 bilhões. A gente sabe disso. Então, é justificado. Agora, será que o mercado não exagerou? É isso que a gente busca ao investir em ações. Exageros. Exagero para cima a gente não compra ou pode até vender, dependendo do tamanho do exagero. Exagero para baixo, a gente eventualmente compra. É basicamente esse o trabalho do investidor. E a BB Seguridade, nesses preços, considerando o lucro de 2025, ela negocia 7,29 vezes lucro. Muito baixo esse múltiplo, mas ele vai subir, porque o lucro não será de 9 bilhões. Inicialmente, o BTG Pactual, no relatório que eles soltaram em novembro de 2025, eles estavam com preço-alvo de R$ 41 e prevendo um múltiplo de BB Seguridade, preço-lucro de 8 vezes para 2027. Esse é um múltiplo que, se você simplesmente pegar 100 e dividir por 8, está falando de 12,5% de retorno para o acionista no primeiro ano. É um excelente retorno, porque é uma empresa que na verdade consegue crescer o seu resultado no longo prazo, e eu já mostrei aqui em diversas oportunidades, a uma taxa de pelo menos 7, 7,5% ao ano. Claro que o ideal seria poder comprar B Seguridade abaixo de 7 vezes lucro. Seria o ideal, mas não precisa ser o ideal também. Senão você acaba deixando bons ativos irem embora. Ainda mais no mercado que segue ainda comprador no Brasil, apesar da correção recente do Ibovespa. Beleza, 8 vezes lucro. E se você comparar com o histórico de BB Seguridade, que negociou entre 14 e 15 vezes lucro, então você fala, cara, peraí. E o múltiplo, de novo, não é tudo, é preciso olhar para o valor intrínseco, o que eu trago lá na comunidade FMI, mas o BTG mudou isso aqui. Eles revisaram, colocaram a Caixa Seguridade como preferida, claro, a Caixa Seguridade parece que não está cometendo nenhum erro, só que assim, em dado momento, a gente pode esperar desaceleração de crescimento. E talvez aí, nesse momento, o mercado afastando um pouco o seu otimismo, porque hoje o mercado, na minha opinião, está otimista com Caixa Seguridade, aí você consegue, com alguma queda, comprar mais barato. Mas o BTG, o que ele falou aqui? Olha, a gente espera um lucro de 2,15 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2026. 2,15. Se você pegar 2,15 e multiplicar por 4, você está falando de 8,6 bilhões. A minha estimativa mais conservadora é de 8,3 bilhões de reais. Então está dentro disso aí, cara. E aí, o preço-alvo do BTG caiu de 41 para 37, ficando neutro na ação. Bom, se a empresa realmente lucrar 8,6 bilhões de reais, considerando o preço atual, abaixo dos 34, o valor de mercado total da empresa é de 65,7 bilhões de reais. 65,774 dividido por 8,600, isso dá
7,65 vezes lucro. Olha, esse aqui é o múltiplo quase ideal para a BB Seguridade, quase ideal. Mas aí, a Genial trouxe aqui uma análise mais detalhada da prévia do balanço do primeiro trimestre de 2026. E a partir disso que a gente consegue também fazer uma estimativa de dividendos. Porque a gente sabe que, historicamente, o payout da empresa é um payout cuja média é de quase 80%. Você pode ficar em 80%. Nesse momento de juro alto, 85% que da empresa tem mais margem para distribuir proventos, porque o resultado financeiro está muito alto. Mas você pode ficar no mínimo de 80. Eu espero 85, mas pode ficar em 80. Aqui, eles têm recomendação de compra. O preço-alvo é bem baixo, na verdade. Quase o mesmo do BTG, mas eles mantêm compra, com baixa margem de segurança. Enfim, vamos olhar aqui o que eles estão falando. Apesar do baixo crescimento de receita, e a gente está vendo isso nos relatórios que a BB Seguridade publica, os relatórios mensais que envia para a Suzero. Esperamos um trimestre com boa evolução do lucro na base anual, impulsionado pelo bom desempenho financeiro. Resultado financeiro. Olha como isso é importante para assegurar volatilidade dos dividendos da sua carteira e da própria carteira. E sinistralidade baixa. Isso é muito importante. O negócio de seguros é basicamente um negócio de risco onde a seguradora vai ganhar mais dinheiro do que o segurado se a sinistralidade for baixa. Porque se a sinistralidade for alta, a seguradora perde dinheiro. Então é um negócio que pode ser muito arriscado, mas a verdade é que desde o ano passado a sinistralidade vem sendo controlada e com exceção de situações catastróficas, como foi o caso do Rio Grande do Sul em 2024, ou de eventos climáticos devastadores, a BB Seguridade consegue segurar bem essa questão da sinistralidade. E aí a projeção de lucro deles é 2,2 bilhões. 2,2. Se bater 2,2, a gente está falando que no ano poderia fechar 8,8. A queda não seria tão grande em relação a 2025, apenas 3,5% de queda. Na visão deles, o trimestre deve ser marcado por um fraco desempenho de prêmios emitidos da unidade de seguros. Aqui é o risco Banco do Brasil. Banco do Brasil fazendo menos negócios, você gera um menor volume de emissão de prêmios na seguradora mesmo, na Brasil Seguridade. O resultado financeiro tende a ser robusto e a sinistralidade tende a ser baixa, o que você consegue ter uma noção a partir dos relatórios prévios trazidos junto à Suzero. A corretora da BB Seguridade e a Brasil Prev, a parte de previdência, devem ser os destaques positivos do trimestre, com crescimento tanto no trimestre, na base trimestral, quanto no anual, sustentada por financeiro robusto e bom ritmo de contribuições. Então, no final das contas, isso aqui, essa análise está certa, tá? O patinho feio vai ser a Brasil Seg, a parte de seguridade por menor emissão de prêmios. Mas, afora isso, as demais verticais de negócio, elas irão bem e com resultado financeiro robusto. E ainda com uma sinistralidade baixa. Você teria um problemão se a sinistralidade estivesse alta, ao mesmo tempo em que a emissão de prêmios está em baixa. Isso pode acontecer, eventualmente isso vai acontecer dentro da trajetória de longo prazo de uma empresa, por isso que precisa da margem de segurança. A margem de segurança é isso, a margem contra imprevistos. Se eu estabeleço o valor intrínseco de uma companhia e compro no valor intrínseco, eu estou dizendo que nenhum imprevisto vai acontecer e que eu sou capaz de prever com exatidão os fluxos de caixa de uma empresa, o que não é verdade. Então, reconhecendo a incerteza e a minha incapacidade de precisão na previsão de fluxo de caixa, eu compro com significativa margem de segurança. Lição do Warren Buffett. A Brasil Cap, que ali pega título de capitalização, deve avançar um pouquinho também. E o resultado fraco será na unidade de seguros, que a gente já espera. Selic alta continua beneficiando o desempenho financeiro. E o mercado tinha ficado mais pessimista com a perspectiva de queda da Selic nesse ano de 2026. Por quê? Porque dentro ali de todos os ativos da BB Seguridade, mais ou menos a cada 1% de corte na Selic, isso gera um impacto negativo de 100 milhões de reais no resultado financeiro da BB Seguridade, que é o lucro no final das contas. Em virtude disso, se a Selic caísse para 12, a gente teria uma queda de 300 milhões de reais apenas em resultado financeiro, porque a Selic estava a 15%. Só que a Selic está sendo cortada de maneira bem conservadora em virtude da guerra e do temor de inflação. E aí, os bancos já começaram a jogar para cima a previsão de Selic. Já tem previsão de Selic a 13,5. Então agora a coisa é outra. E isso tende a ajudar a BB Seguridade nesse momento de fraqueza do Banco do Brasil. E aí no final, olha só a projeção deles. É o que eu falei, ó. Projetamos um lucro consolidado de 8,8 bilhões, baixa de 3,5. Eu acho que eles estão um pouquinho otimistas, mas seria ótimo ter uma baixa de apenas 3,5%. E veja que em termos relativos, eles dão preferência para pôr IRB. Rapaz, tudo bem, né? Você gosta de IRB, mas esse passado aí de fraude eu evitaria. E aí na visão deles, ó, mesmo negociando a múltiplos atrativos, então veja,
No relatório, eles reconhecem que o múltiplo é atrativo. 7,5 vezes PL projetado e dividend yield estimado de 11,2. Gente, 11,2 dividend yield? Que é isso? Reiteramos nossa recomendação para manter com preço de R$ 36,80. É que aqui tá comprar, né? Então aqui tá errado. Eles têm recomendação neutra. E como está aqui o preço-alvo dos analistas que cobrem a BB Seguridade? Tem Bradesco, BTG, Citi, a Genial. Ó, o da Genial aqui tá errado, né? Que tá 36 e pouco. E vários outros players do mercado. De todo modo, olha só, o preço-alvo médio, e aqui ajustando da Genial, dá R$ 36,90. Quase R$ 37 é o preço-alvo médio aqui da galera. Então veja, a ação hoje tá quanto? R$ 33,80. O pessoal acha que no mínimo ela vale R$ 37. No mínimo. Agora você imagina o cenário de recuperação do Banco do Brasil, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que deve levar pelo menos uns 2 a 3 anos, com os negócios ficando mais pujantes, a empresa emitindo mais prêmios. Cenário de juro muito baixo no Brasil é improvável, então, no geral, ela vai ter um bom resultado financeiro. E você pagando um múltiplo desse atual, agora, a pergunta que não quer calar. Quanto que ela pode pagar de dividendo? Lembrando que ela paga 2 vezes no ano. Ela faz um pagamento, olha só, vou pegar aqui 2025 só como exemplo. Ela faz um pagamento em março e outro em agosto. Então, tem o dividendo de agosto. Quanto que ela não poderia pagar? É claro que é muito difícil você saber disso só com base no resultado do primeiro trimestre de 2026. Mas a gente pode ter uma noção. Vou trazer aqui para você. Agora eu preciso te dar um recado do nosso parceiro aqui do canal, que é o app da Grana. Esse app aqui, ele é indicado pela B3. Quando você entra aqui na área do investidor da B3, já tem a indicação: declare o imposto de renda dos investimentos em 5 minutos. 100% automático e seguro. Grana, app parceiro da B3. Tá aqui. E tem um detalhe. Por mais que você possa extrair aqui relatórios de imposto de renda aqui do site da B3, esses relatórios são insuficientes para a declaração do imposto. Tanto os relatórios que você tira aqui do site da B3, quanto os relatórios que estão na corretora, os informes de rendimento, porque eles não trazem preços médios. E os preços médios são indispensáveis para você inserir na declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos, o cuja aquisição. Então isso você não tem com esses relatórios. Nem mesmo a declaração pré-preenchida da Receita traz todas as informações. Por isso, se você quer automatizar a declaração do imposto e evitar a malha fina, você precisa conhecer e testar o aplicativo da Grana, que eu vou te mostrar como é que funciona. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Tá vendo aqui esse botão declaração? Preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar arquivo. Com isso aqui em mãos, basta eu pegar esse link, jogar no meu computador, fazer a leitura do QR Code e seguir o passo a passo. Pronto! Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos, com essa segurança da indicação da B3 e sem perigo de cair na malha fina. Todos os clientes do Grana nunca caíram na malha fina. Sendo assim, pare de ficar se preocupando com regras complexas ou mesmo se arriscando à toa. Siga esse passo a passo que é simples e resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores. Aqui pega tudo: ações, ETFs, opções, mercado a termo, tudo que você precisa no aplicativo de imposto de renda. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E utilize o cupom MIRAI para você receber um belo desconto. Agora, qual seria esse dividendo, hein, de BB Seguridade? Lembrando que é só uma estimativa, é só um chute aqui com base nos números que a gente tem. Se eu pegar aqui e fizer uma média aritmética do lucro projetado do BTG, da Genial e o que eu espero, a gente chega a um lucro médio de 8,5 bilhões de reais. 8,5 bilhões de reais, se eu aplicar um payout só de 80%, que é aquela estimativa mínima, a gente chegaria a 6,8 bilhões de reais de dividendo distribuído. Aí você vai aqui no número de ações da BB Seguridade. O número de ações é 1,9 bilhões de ações. Então eu vou dividir 6.800 por 1.941. Daria um dividendo de 3,50. 3,50 dividido pelo preço atual, aí a gente tem o dividend yield. Já vou te mostrar qual seria o dividendo que poderia vir do segundo pagamento anual, que é em agosto. Você tem um dividend yield, eu vou colocar 33,90 de 10,32%. Veja que o pessoal da Genial falou em 11, cara. O que seria 11? Seria ela pagar aí esse 8,8 que eles estão estimando, pagar não, seu lucro do ano, eu pagar um payout de 85%, 7,5%, portanto, dividir por 1.941, pagar então 3,86 por ação, preço atual daria esses 11,1, 11,2 até 11,3 de dividend yield. Mas pagar tudo isso
pouquinho de otimismo. Mas enfim, a gente pode esperar pelo menos um dividend yield de 10 a 11% aqui em BB Seguridade nos preços de hoje. É uma excelente remuneração para esperar a recuperação do Banco do Brasil, que vai beneficiar, consequentemente, a BB Seguridade na sua operação de seguro. Agora, veja, o que é o correto em termos de pagamento de dividendos? Se eu pago 2 vezes no ano, é eu cortar o lucro pela metade. Então, se eu tenho um lucro eventualmente distribuível de 6,8, eu divido por 2, daria 3,4 bilhões, ou seja, um dividendo por ação de 1,75. Acontece que nem sempre é assim. Você vai notar o seguinte, olha só, vou pegar aqui 2 pagamentos. Nesse pagamento aqui, ó, primeiro semestre de 2025, foi um pagamento que gerou aí um dividendo de 1,94. Esse foi um payout de 86,1%. Só que o segundo pagamento foi de 106%. Outro, 2024, 64,8% no primeiro pagamento e 97 no segundo. 2023 foi o inverso. O primeiro pagamento foi maior, mas geralmente o segundo pagamento é maior. O segundo pagamento é maior. Em 2017, ó, voltando mais no tempo, o segundo pagamento foi maior. Então, vamos lá. Se a gente tiver 8,5 bi de lucro, que é a média ali, tanto que eu estimei, BTG e Genial, eu dividi isso aqui por 2 e aplicar um payout de 90%, diante da desproporção que a gente tem entre um pagamento semestral e outro, considerando que o primeiro pagamento teria um payout de 80 e o segundo 90, eu teria 3,8 bilhões de reais a título de proventos para o segundo semestre, pagamento ali de agosto. Ou seja, 1,97. Aí atualiza pela Selic até a data do pagamento, você anuncia no começo do mês, paga no final, bota aí uns R$2, então dá para esperar uns R$2 por ação, uns R$2 por ação, entre 1,90 e 1,95 a R$2 por ação. Pagando R$2 por ação e a gente comprando até os 34, a gente tem um dividend yield num único pagamento de 5,88. Se a gente conseguir comprar a 33, 6% de yield. Então, entre R$33 até os R$35, você tem um dividend yield entre 6 a 5,7% no pagamento de agosto. É isso que você pode esperar. Lembrando que pós-Datacom tem a DataX, onde tem o ajuste que costuma ser uma oportunidade. Ainda mais um ativo como esse que tem esse pagamento alto de proventos em apenas uma única oportunidade. Então, você paga um caminhão de dividendo num semestre, aí vem a DataX, que está muito próxima ali, você consegue geralmente comprar num bom preço. Como aconteceu, a ação foi a R$30 na DataX ali recentemente. Portanto, se você me perguntar, esse deve ser um primeiro trimestre, sim, de fato com uma receita mais fraca, mas um lucro ainda robusto diante do resultado financeiro bom, por conta da Selic ainda estar alta e por conta de um índice de sinistralidade ainda controlado, ao menos nesse primeiro trimestre de 2026. Isso deve gerar, então, um dividendo alto e, mantidas essas condições de um lucro trimestral entre 2 a 2,2 bilhões de reais e um payout entre 80% a 85%, mas eventualmente um payout de 90% nesse pagamento do segundo semestre de 2026, ali em agosto, a gente poderia esperar entre R$1,90 a R$2 por ação. Ou seja, um dividend yield de quase 6%, dependendo do preço que você comprou ou pretende comprar a ação. Lembrando que não é nenhuma recomendação e que valor intrínseco eu disponibilizo lá na comunidade de formação Mirai Invest. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!